Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós iremos tratar de um assunto mais relacionado ao direito internacional privado, que é o tema da competência internacional. Nós iremos tratar dessa temática de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, com vigência a partir de 2016. Muitas vezes o advogado, aquele que atua, tem uma certa dúvida: onde que eu devo entrar com a ação? Com a minha ação judicial? Será que eu tenho que entrar com a ação no judiciário brasileiro? Ou será que eu posso entrar com a ação no judiciário de outro país, no judiciário estrangeiro? Então, essas questões são tratadas pelo Código de Processo Civil a partir do artigo 21, no título 2, que é o título que tem dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional, mais especificamente no capítulo 1, que trata dos limites da jurisdição nacional. Então, nós dividimos a competência internacional em competência concorrente e competência exclusiva. A competência concorrente, ela está tratada nos artigos 21 e 22 do CPC, e a competência exclusiva está disciplinada no artigo 23 também do CPC. Mas qual a diferença entre as espécies de competência? Na competência concorrente, as partes podem entrar com ação no judiciário brasileiro ou podem entrar com ação no judiciário estrangeiro. Já na competência exclusiva, a ação deve ser proposta no judiciário brasileiro. Começando pelo artigo 21 do CPC, que trata da competência concorrente, nós temos a seguinte redação: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1º, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então percebam que nesse primeiro caso, nessa primeira situação, o que importa é o domicílio do réu, não importa a sua nacionalidade. Então, se eu tenho o réu domiciliado no Brasil, ainda que ele seja estrangeiro, eu posso entrar com a minha ação judicial no judiciário brasileiro. O inciso 2º diz que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Então, se o Brasil for o local de cumprimento da obrigação, nós podemos entrar com ação também no judiciário brasileiro. E por fim, ainda no artigo 21, o inciso 3º, quando o fundamento da ação seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Então, no artigo 21, nós temos as primeiras situações de competência concorrente. Um detalhe, esses requisitos, essas situações não são cumulativas. Basta que eu tenha alguma dessas situações e aí sim eu posso entrar com a minha ação no judiciário brasileiro, se assim desejar. O outro artigo, então, que trata da competência concorrente é o 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Primeiro, ações de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então percebam que basta que o credor, aquele que está pleiteando os alimentos, tenha domicílio ou residência no Brasil para poder entrar com ação no Brasil. E ainda, uma outra possibilidade, ainda na ação de alimentos, quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Então, nesse caso também, numa ação de alimentos, eu posso entrar com a ação aqui no Brasil. O inciso 2º diz o seguinte, que nas ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então, um caso muito comum, a pessoa vai fazer uma viagem, por exemplo, internacional e tem um atraso de voo no aeroporto internacional ou tem a sua bagagem extraviada e por aí vai.
Se o consumidor, nesse caso, tiver domicílio ou residência no Brasil, ele pode entrar com essa ação no Judiciário Brasileiro, ainda que o fato especificamente tenha acontecido no exterior. E por fim, no artigo 22, nas ações em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então, artigo 21 e 22 são casos de competência concorrente. As partes podem entrar com ação no Judiciário Brasileiro e, se for o caso, também podem entrar com ação no Judiciário Estrangeiro. Já no artigo 23, nós temos as situações de competência exclusiva. O artigo 23 tem a seguinte redação: compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, inciso 1º, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. E aqui nós temos um detalhe interessante e importante, De acordo com a doutrina, não importa o tipo de ação nesse caso, Pode ser uma ação declaratória, uma ação constitutiva, uma ação condenatória, mandamental ou até mesmo executiva, ok? Então, compete ao Judiciário Brasileiro, com exclusão de qualquer outro judiciário, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2º. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então percebam que se o de cujus, aquele que faleceu, deixou bens situados no Brasil, a partilha desses bens deve ser feita obrigatoriamente no Brasil. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o Judiciário Brasileiro tem competência no inventário somente para analisar os bens situados no Brasil. Se o de cujus deixou bens situados no Brasil, na Argentina, na Itália e por aí vai, tem que fazer um inventário em cada um desses países, referentes aos respectivos bens que estão localizados nesses territórios. Então, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, esse é o entendimento. E ainda no inciso 3º, nos casos de divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Aqui nós temos alguns posicionamentos, alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça muito interessantes, Eu posso citar, por exemplo, a sentença estrangeira contestada número 15.639 ou ainda a sentença estrangeira contestada número 14.233. Então, os dois precedentes do STJ. O STJ tem entendido, que a justiça pode considerar válida, a justiça brasileira no caso, pode considerar válida uma partilha de bens que foi feita de forma amigável no estrangeiro, referente aí a bens situados no Brasil. Então, por exemplo, na sentença estrangeira contestada número 15.639, na ementa, nós encontramos o seguinte: que a jurisprudência pátria admite que a justiça estrangeira ratifique acordos firmados pelas partes, independente do imóvel localizar-se em território brasileiro. Então, se nós tivermos um acordo amigável, um acordo consensual, uma resolução amigável, uma partilha amigável no estrangeiro referente aos bens situados no Brasil, num caso de divórcio, o STJ tem já alguns precedentes, entendendo que nesse caso a partilha é válida. Bom, um outro tema, uma outra questão importante quando nós tratamos de competência internacional diz respeito à chamada cláusula de eleição de foro,
prevista no artigo 25 do Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil de 2015 entende como válida a cláusula de eleição de foro. Através dessa cláusula, as partes escolhem o judiciário competente. Então, o artigo 25 traz a seguinte redação: não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguída pelo réu na contestação. E aqui nós temos um detalhe muito importante, principalmente para aqueles que já advogam, que já atuam também. Se eu tenho uma ação que foi ajuizada no Brasil, só que nesse contrato foi feita uma cláusula de eleição de foro, indicando como competente o judiciário de outro país, o advogado ele deve alegar a existência dessa cláusula em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Isso é muito importante. Então, na primeira oportunidade possível, o advogado da parte contrária, no caso, deve alegar a existência dessa cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, ok? Bom, outro detalhe, também de acordo com o artigo 25, a cláusula de eleição de foro, ela não pode ser utilizada nos casos de competência internacional exclusiva do judiciário brasileiro. Então, eu não posso utilizar a cláusula para afastar a competência exclusiva do judiciário brasileiro. Portanto, essa cláusula de eleição de foro, ela é válida nas situações de competência concorrente dos artigos 21 e 22 do CPC. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do assunto. Lembrando que o podcast tem página no Facebook, página no Instagram. Então façam as suas sugestões de temas, de entrevistados e até a próxima.